bem? Hoje a gente vai estudar o capítulo 3 de Mateus. E ele é basicamente a apresentação de João Batista e o batismo de Jesus. Mas antes, vamos orar para que o Senhor nos dê sabedoria no aprendizado dessa palavra. Pai, eu quero apresentar a vida de cada um que está assistindo esse vídeo, que o Senhor possa acalmar o coração, acalmar agora esse ambiente que essa pessoa está, trazendo paz, trazendo tranquilidade. Que a tua mente e o coração sejam agora alinhados, para que você possa receber essa palavra. Em nome de Jesus. Amém. Mateus capítulo 3. A pregação de João Batista. Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizia: Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus, porque este é o referido por intermédio do profeta Isaías. Voz do que clama no deserto: preparai o caminho do Senhor, endireitai as veredas. Usava João vestes de pelos de camelo e um cinto de couro. A sua alimentação era gafanhotos e mel silvestre. Então saíam a ter com ele Jerusalém, toda a Judéia e toda a circunvizinhança do Jordão, e eram por ele batizados no rio Jordão, confessando os seus pecados. Vendo ele, porém, que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, disse-lhes: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, fruto digno do arrependimento, e não comeceis a dizer entre vós mesmos: temos por pai a Abraão, porque eu vos afirmo que dessas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. Gente, aqui chegamos a uma pessoa muito especial, um personagem muito especial que é João Batista. Nós temos o relato dele também em Marcos capítulo 1, de 1 a 6, e Lucas capítulo 3, de 1 a 9. Como vocês sabem, João Batista era primo de Lucas, filho de Isabel, e ele era filho de Zacarias, que era também era da tribo de Levi, e trabalhava no templo. Assim, é algo muito interessante a separação de João Batista, porque Zacarias vai um dia, está no seu turno trabalhando, e ele tem uma visão de um anjo. O anjo vem falar para ele já era velho, vem falar para ele que ele ia ter um filho, e que esse filho ia ser cheio do poder de Deus, e ele duvida, ele fica um pouco ali duvidoso, por conta disso ele ficou mudo, e depois ele tem o filho, todo aquele processo que a gente vê mais descrito no livro de Lucas. E logo após João Batista aparece no deserto. O que a gente entende é que João Batista, ele pode ser um dos essênios, ele pode ter sido, como eu falei nas primeiras aulas, ele pode ter sido dessa seita, que eram pessoas que se separavam para se consagrar, viviam nos desertos, estudavam a palavra, e Deus foi enchendo ele, dando a palavra para ele preparar o caminho do Senhor. O que era esse preparar o caminho do Senhor? Os reis, antes de chegarem no local, eles tinham seus arautos, que esses arautos, eles iam gritando: aí vem um rei, aí vem um rei. Então, a cidade, ela ficava arrumada para receber o rei. Já viu quando alguém importante vai numa cidade? Como é que eles pintam a cidade, preparam a cidade? Lá eles jogavam flores pela cidade, ornamentavam a cidade para receber esse rei. Então, João Batista, ele está preparando, ele é esse arauto do rei Jesus. E o Mateus, ele usa o texto de Isaías para mencionar Isaías 40, versículo 3, para mostrar que ele era a voz do que clama no deserto. É muito legal a menção de que a voz é dele, mas o clamor é do Senhor. A voz muitas vezes é nossa, mas o clamor é de Deus. E ele vai para o deserto, e ele se estabelece ali na região do Jordão para preparar o caminho do Senhor.
E porque o nome dele é João, que significa Deus tem misericórdia, e ele é chamado de Batista, tá? O sobrenome dele não é João Batista. O Batista é uma designação para o que ele fazia, que era batizar as pessoas. Esses tipos de ritual de lavagem, de pureza, era utilizado tanto pelos fariseus, como também pelos essênios. E simbolizava, era utilizado também é interessante informar, era utilizado também para a consagração dos sacerdotes. E ele prepara a mente, o coração do povo, porque estava 400 anos de silêncio. Como vocês veem, Herodes reinando, Alexandre reinou, tantos povos reinaram sobre Israel, e Israel estava romanizada, estava mundanizada. E de repente, depois de 400 anos, vem esse homem, usado por Deus para dizer, o rei está vindo. O rei está vindo. Então as mentes, os corações precisavam ser preparados, porque a mensagem de Jesus era muito forte. A mensagem de Jesus foi muito forte. E a gente vê João com uma ousadia incrível, porque vai a nata, foi fariseu e saduceu, essas pessoas. Eu estou sempre frisando isso para vocês, porque muitas vezes a gente vê fariseu, saduceu, e a gente pensa assim, era só a religião, era só pastores. Não, eles, na verdade, até usando aqui, né, um comentário, eles eram tipo a bancada evangélica, eles tinham domínio mesmo, eles tinham autoridade política na região. E muitas vezes, né, a autoridade política ela se corrompe. E o João Batista, ele chama eles de raça de víboras, comparando a eles até mesmo a própria serpente, mesmo aos filhos do diabo. E essa palavra filhos, e fala assim que, aqui no capítulo 9, fala assim, não diz para mim que vocês têm por pai Abraão, porque eu vos afirmo que dessas pedras Deus pode suscitar filhos de Abraão. O radical de pedra e filho é parecido, por isso que ele faz esse trocadilho, isso no hebraico, tá? As palavras são parecidas. E ele faz esse trocadilho, né? E os fariseus e os saduceus, você depois vai ver, a gente vai ver nos ais, que eles gostavam de fazer coisas para agradar o povo, de ficar bem com o povo. Por isso que eles falam isso. Por isso que João fala isso sobre eles. Mas João também chamou os soldados de raça de víbora, ele chamava todo mundo. João era sem norma, ele profetizava mesmo, ele dizia a verdade para o povo, porque o profeta é assim, gente, o profeta agride a mente para atingir o coração. Muitas vezes a gente está acostumado só com o pastoral, porque o pastoral ministra o coração para atingir a mente, mas o profeta faz o contrário. O profeta ele vai ferir a mente, ele vai ferir a sua forma de pensar. Para quê? Para atingir seu coração, para haver o quê? Metanoia, que é o quê? Arrependimento. E era sobre essas coisas que João Batista estava ministrando. E ele fala que Jesus batizaria, mais para frente eu vou mencionar aqui, vou ler, deixa eu ler primeiro. Diz assim, eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, em cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. A sua pá ele tem na mão, e limpará completamente a sua eira. Recolherá o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha em fogo inextinguível. Essa expressão que ele fala, eu não sou digno de levar a sua sandália, eu creio que a gente entende assim, direto e indiretamente. Mas a sandália de uma pessoa importante naquele lugar era cuidada com o menor escravo da casa. Por isso que ele fala que eu não era digno de levar a sandália, de desatar as sandálias. Porque esse serviço era do escravo menor da casa. A pessoa menor da casa que faria isso. Por isso que ele fala isso. Por isso que ele menciona essa questão. E fala que Jesus batizará com o Espírito Santo e com fogo. A gente vai ver isso se dando no dia de Pentecostes,
A gente vê o batismo com o Espírito Santo, que é a presença de Deus dentro do homem, que é o poder de Deus para executar a vontade do Senhor por meio dos dons, né? Então aqui está englobando tanto o novo nascimento, né? Quando fala do batismo com fogo, fala também da unção do Espírito para executar as obras de Deus. Depois diz que ele tem a sua pá na mão e limpará completamente sua eira. Aqui ele está apontando para aqueles que estavam apontando que Jesus vai separar ímpio de justo. E Jesus, na sua caminhada, ele foi fazendo isso. Ele foi mostrando quem era justo, quem era ímpio. E o Salmo 1, ele vai falar disso. O Salmo 1, ele faz referência ao fogo e aos justos. Leia comigo, Salmo 1 diz assim, os ímpios, versículo 4, os ímpios não são assim, são porém como a palha que o vento dispersa. Por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Então João estava mostrando que haverá distinção, que Jesus veio para trazer uma distinção, para mostrar quem era quem ali no meio de Israel. Logo após, no versículo 13, tem a descrição do batismo de Jesus, e diz assim: por esse tempo dirigiu-se Jesus da Galiléia para o Jordão, a fim de que o João o batizasse. Ele, porém, o dissuadia, dizendo: eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim. Mas Jesus lhe respondeu: deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o admitiu. Batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que se abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis uma voz dos céus que dizia: este é meu Filho amado, em quem me comprazo. Jesus, embora João estivesse fazendo o batismo de arrependimento, Jesus ele diz ali que está para se cumprir toda a justiça. E o que é isso? O batismo de Jesus teve uma identificação com o povo. E também simbolizava, como eu disse anteriormente, o batismo sacerdotal, porque Jesus também era sacerdote, é sacerdote. Ele intercede por nós junto ao Pai, e ele exerceu essa função. Então ele, entrando ali naquelas águas, ele reconhecia o ministério de João, e ele também foi reconhecido pelo próprio Pai, o próprio Deus, diante daquele povo, reconheceu Jesus como Filho amado. A voz veio do céu e disse que ele era o Filho amado em quem ele tem prazer, em quem ele se compraz. Imagine, gente, depois de 400 anos, tanta coisa acontecendo em Israel, depois de 400 anos de silêncio, aparece João Batista com a autoridade que ele apareceu, e Jesus sendo batizado, e o céu se abre e a voz de Deus fala. Que o Senhor possa falar com a gente, que o Senhor possa falar ao seu coração. Sabe, se você às vezes não se sente amado, eu quero dizer para você, o Pai te diz: você é filho amado em quem Ele tem prazer. É muito legal ter prazer num filho. Eu tenho muito prazer no meu filho. Eu me alegro em estar com meu filho. E muito mais, eu sei que o Pai se alegra em estar conosco. Então, receba em nome de Jesus essa palavra, leia a sua Bíblia, medite nesses textos e não deixe de comentar, não deixe de compartilhar esse vídeo, não deixe de abençoar a vida de alguém. Deus te abençoe.